Então eu vou orar pelo nosso pastor. Pai querido, obrigado pela vida do pastor Tasso. Obrigado porque o Senhor tem abençoado este homem de maneira maravilhosa. Obrigado, Deus, porque Ele tem colocado diante de Ti, Senhor, como instrumento em Tuas mãos. Use ele nesta noite para a igreja, Senhor. Precisamos ouvir a Tua palavra, a palavra que o Senhor já colocou em seu coração. Que essa palavra que sai dos seus lábios, Senhor, venha fazer efeito no coração da sua igreja, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, aquieta os nossos corações, porque nós precisamos ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos. Espero que estejam bem. Estão bem? Glória a Deus. Louvamos ao Senhor por iniciarmos mais um mês na presença dEle, buscando a sua face. E já estamos chegando no meio do ano, né? Como o tempo passa rápido e nós devemos então saber aproveitar. Olhamos 365 dias do ano, mas são aproximadamente 52 domingos apenas, né, que nós temos no ano. E nós já estamos praticamente na metade desse percurso. E o tempo passa muito rápido e nós então precisamos saber aproveitar de forma que a nossa vida venha a ser fortalecida na presença do Senhor. E nós tenhamos então mais experiências com Deus e crescimento em todas as áreas, não é? Bom, meus amados, no domingo passado eu tive um convite no mínimo inusitado. Enquanto eu estava no encerramento do culto, me despedindo dos irmãos e cumprimentando a cada um deles, um irmão se aproximou de mim e então ele me fez um convite. O convite era: você caminha? Hã? Não, eu caminho sim, mas assim, aí ele perguntou novamente: podemos caminhar? Caminhar na igreja, caminhar literalmente, o que você está propondo? Não, caminhar literalmente, a gente pode marcar um momento para caminhar. Eu falei: eu tenho um problema, eu moro um pouquinho distante daqui. Não tem problema, eu tenho um carro, a gente pode se encontrar para caminhar. Eu achei aquele convite, no mínimo curioso, nunca havia recebido um convite de algum irmão para caminhar, né, literalmente. E o fato é que realmente marcamos uma ocasião para caminhar na terça-feira, e ele se dirigiu lá até o bairro e nós caminhamos um pouquinho, 5 quilômetros, e conversamos sobre discipulado, conversamos sobre igreja, conversamos sobre o reino de Deus, né, compartilhando algumas das experiências dele, trazendo algumas sugestões e possibilidades para o crescimento do reino de Deus. E eu fiquei imaginando e associando esse tempo de conversa e de diálogo ao que é um discipulado, o que na verdade é aquilo que Cristo espera de cada um de nós nessa caminhada aqui, neste tempo na terra. Aquilo que Deus espera com relação ao povo de Deus. E nós estamos nesse período expondo a palavra justamente sobre a pessoa do Senhor Jesus, a sua obra, quem Ele é e aquilo que Ele espera de cada um de nós. Nesta noite nós iremos então fazer um recorte, uma exposição de uma perícope da palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5. E nós iremos falar sobre o caráter do compromisso dos discípulos de Jesus. O caráter do compromisso dos discípulos de Jesus. Capítulo 5 é um texto conhecido, a partir do versículo 13 ao versículo 16. Estou disposto aí para receber novos convites para caminhar, viu? Quem quiser conversar, achei ótima a ideia, inovadora. Todos encontraram? Amém? Podemos nos colocar em pé rapidamente, apenas para ler essa porção da palavra de Deus. Vocês são o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Vamos orar?
Pai, diante da Tua presença, mais uma vez, nós nos apresentamos, gratos a Ti pelos Teus feitos. Usa de misericórdia, dirige-nos nessa ministração, que Teu Espírito Santo também trabalhe em cada vida para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados? Meus amados, aqui nós temos um contraste quase que formidável com o que o Senhor Jesus acabara de falar. Todos aqui sabem que este é um dos sermões mais conhecidos do Senhor Jesus. A maioria dos estudiosos vão pontuá-lo como uma sequência em que Jesus ele expõe esses ensinamentos em um monte e se tornou conhecido então como o Sermão do Monte. Outros vão afirmar que são várias ministrações que o Senhor Jesus ele deu ao longo do seu ministério, mas nós entendemos que sim, o Senhor Jesus ensinou a respeito de vários assuntos e este sermão, ele está dentro dos seus muitos ensinamentos, está inserido esta perícope, essa passagem, dentro do Sermão do Monte. E ele acabara de falar a respeito das bem-aventuranças. Ele iniciou este sermão falando dessas bem-aventuranças, falando no original, Macários, sejam muito felizes, ou muito felizes vocês são quando? E começa a discorrer a respeito disso. E nos versículos 10 a 11, ele vai falar a respeito da bem-aventurança dos perseguidos. Bem-aventurados são todos vocês por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês, alegrem-se. E o motivo pelo qual o Senhor Jesus fala todas essas bem-aventuranças, e agora traz a aplicação do texto que nós acabamos de ler, é justamente este. O fato de o Senhor Jesus apontar quem de fato agora eles passam a ser, a partir do momento em que eles seguem ao Senhor Jesus Cristo, a partir do momento em que eles são transformados pela palavra, é o motivo pelo qual eles padecem ao seguir ao Senhor Jesus Cristo. Então nós observamos que há essa sequência e essa mensagem do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que nesta passagem que acabamos de ler, o destaque na verdade é o caráter e não o que é feito através das pessoas, não as obras realizadas. Sal e luz na verdade funcionam em virtude do que são e não em virtude do que fazem. O sal, ele necessariamente precisa salgar, uma luz necessariamente precisa iluminar. Não há como haver uma desconstituição daquilo que eles intrinsecamente são. Luz ilumina, sal salga. Essa é a função. Agora vocês, como os discípulos, meus discípulos que estão me seguindo, vocês devem cumprir o seu papel. Vocês devem então seguir esta direção. Então, da mesma forma, um discípulo que não salga ou não faz a diferença e não ilumina, provavelmente também nunca e talvez tenha sido um discípulo. Talvez essa pessoa esteja no meio do povo de Deus e na verdade nunca passou pela experiência de novo nascimento. Nunca, na verdade, entendeu a mensagem da cruz e nunca, de fato, foi trabalhado pelo Espírito Santo para corresponder ao chamado de Deus para com a sua vida. Um texto conhecido como esse, quanto mais conhecida a passagem, mais difícil de se ministrar. O que falar de novo, mediante a um texto conhecido, uma passagem que nos parece tão óbvia. O que aprender de novo, mas a palavra de Deus, ela se renova. A palavra de Deus é o próprio Deus ministrando ao nosso coração e que, portanto, há uma convocação da parte do Senhor, o qual eu quero destacar apenas 2 pontos nessa reflexão. E o primeiro ponto que eu quero destacar é justamente que nós fomos chamados pelo próprio Deus para fazermos a diferença. Nós, povo de Deus, igreja do Senhor Jesus Cristo, fomos chamados para fazer a diferença. E por isso ele vai afirmar no versículo 13, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são o sal da terra. Aquele pequeno grupo de discípulos que acabaram de ouvir as bem-aventuranças do Senhor Jesus Cristo, pessoas simples, mas que agora estão sendo convocadas para dar uma continuidade naquela grande missão que o Senhor Jesus estava anunciando, não apenas pela instrução, mas também pela prática daquilo
aquilo que ele ensinava. Então ele começa a direcionar: vocês devem ser o sal da terra. E quando nós observamos a respeito de aplicações, deduz-se que a terra é comparável a uma comida meio que indigesta. Uma comida que não é saborosa ou apetitosa, dado a queda do homem e dadas as circunstâncias que o mundo passa por causa dos muitos pecados que existem na humanidade. Por que o mundo se encontra como se encontra? Se encontra do jeito que está por causa do pecado. Então, podemos observar muita crueldade, muita coisa maligna acontecendo, muitas circunstâncias que, inclusive, os crentes podem perguntar: Deus existe, amém, mas onde Ele está que a circunstância e o mundo se encontra da forma que se encontra? Mas o livro de Lamentações vai também nos lembrar no capítulo 3 de que se lamenta o homem se lamenta dos seus próprios pecados, decisões erradas, corações enganosos, inclinados para o mal, e é por isso que o mundo está como está. Não é porque Deus ele abandonou o mundo, não é porque Deus se ausentou da sua criação, não tem nada a ver com isso, tem a ver com um coração caído e pecaminoso que se afastou do Senhor, e por isso nós vemos como então esse mundo indigesto, esse mundo cheio de pecado. Como nós observamos então ainda tanta longanimidade da parte de Deus em não simplesmente destruir tudo, em não desfazer a sua obra de algum modo, mas nós observamos inclusive nessas questões em meio a tanta malignidade lá fora no mundo, mas também infelizmente dentro de muitas igrejas. Pessoas que manipulam, pessoas que se utilizam de outras, pessoas que usam a fé das pessoas para uso próprio, benefício próprio, mal que está lá fora, mas também mal que infelizmente também se encontra dentro da igreja. Mas nós observamos justamente essa paciência de Deus, por causa do sal divino que ainda está no mundo, a igreja do Cordeiro Santo de Deus, que ainda está presente e que está preservando e está cumprindo o seu papel, para que Deus então também continue redimindo pessoas, salvando almas e fazendo a sua obra através da igreja. Por que o mundo ainda não se destruiu? Por que o mundo ainda não se desfez mediante a tanta tecnologia e tantas bombas atômicas? Porque Deus está esticando a corda, usando de misericórdia, para que aqueles que hão de ser salvos entendam a mensagem da cruz e se rendam ao Senhor Jesus Cristo. É por isso que as coisas ainda estão acontecendo, mas a terra ainda está existindo por causa disso. E quando nós olhamos o cristianismo histórico, sim, existe muita coisa feia na história do cristianismo. Inquisições, tantas perseguições, mortes, divisões, para poder atrair mais adeptos para a fé. Isso é um fato, história não tem como se apagar. Quando o Senhor Jesus Cristo ele veio, a idade de ouro da Grécia já estava enferrujada. A cultura de Atenas já havia sido totalmente desconsiderada, estava degenerada, existia barbárie. Quando nós olhamos o espaço que tanto a Grécia e Atenas abriram, surgiu um novo império, Roma. Porém Roma trouxe à tona a podridão do coração, de tanta injustiça e impiedade também praticados. Então observamos que a malignidade está presente. Jesus veio então nesse ambiente de putrefação, aonde o pecado estava dominando, e ele então traz essa orientação, afirmando: vocês são o sal. E aí nós precisamos, obviamente, nos lembrar as funções básicas de um sal, de preservação. Naquela época não existiam geladeiras, não existiam freezers, não existiam mecanismos de preservar as carnes ou os itens necessários para a preservação, e era utilizado o sal. O sal então tinha essa função de preservação. Se nós olharmos para a culinária, dará também um sabor. É maravilhoso comer uma comida temperada, e nós vemos então o Senhor Jesus afirmando isso. Mas podemos observar também que é através do cristianismo, meus amados, aonde nós vemos
A presença da igreja fazendo a diferença, mesmo em meio a um mundo completamente destruído e contaminado pelo pecado. Nós vamos observar que a igreja influenciou, desde o primeiro século até os dias atuais, a sociedade como um todo. Nós temos provas históricas a respeito disso. Nós vemos que todo o sistema universitário foi criado pela igreja cristã. Nós vemos que a igreja cristã introduziu as artes. Na música, nós temos grandes nomes protestantes como Bach, Handel, Vivaldi. Nós temos na pintura Jan Vermeer, Rembrandt. Na literatura nós temos John Milton. E na ciência nós temos Isaac Newton e John Napier. Nós temos grandes homens de Deus que serviram ao Senhor e contribuíram para o desenvolvimento da sociedade. E isso é maravilhoso. Isso quer dizer que o cristianismo não é ignorante ou alheio às necessidades da humanidade. Que nós não somos um povo que está apenas cumprindo um papel de proselitismo. Venha para a minha religião, que é melhor do que a sua. Sim, eis aqui o caminho diante de nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Mas nós vemos uma contribuição da igreja na sociedade como um todo, porque a igreja foi levantada pelo Senhor para salgar. A igreja foi levantada pelo Senhor para fazer a diferença. A igreja foi levantada pelo Senhor para identificar um problema e não ser omisso, e não ser indiferente, mas pelo contrário, se dirigir até esta questão e trabalhar para que aquela causa seja resolvida. Nós somos este povo que pela palavra de Deus, Deus nos convida. Olha, vocês são o sal da terra. Vocês são esse povo que não passam a largo, não fazem como levita, que vem à condição de um homem necessitado e simplesmente deixa, como um sacerdote deixa, mas como o papel do samaritano, como aquele que não era digno e considerado pelos judeus, mas que havia a sensibilidade no coração para resolver a causa e o problema. Nós somos estes levantados por Deus para salgar e fazer a diferença. Isso é consequência de um Deus encarnado que ensinou, mas que mostrou na prática como nós deveríamos agir. Jesus nunca foi indiferente às necessidades humanas, ele sempre agiu em direção aos necessitados. Vemos também ao longo da história que foi a igreja cristã que começou um movimento beneficente no Ocidente. Foi ela quem, cumprindo a ordem do Senhor Jesus, começou a cuidar dos órfãos e abriu orfanatos. Embora o Novo Testamento ainda existisse a escravidão, ali no Novo Testamento estão várias sementes para anunciar ou prenunciar uma libertação da escravatura. Ali estão fundamentos de igualdade, de respeito para com os servos. Então a palavra de Deus trabalha para a salvação acima de tudo, mas a palavra de Deus nos usa também para tocar e fazer a diferença na sociedade em que nós estamos. Então nós precisamos atentar para esta realidade. Nós não somos um povo que estamos caminhando e apenas seguindo a Deus, pensando na eternidade apenas, o que já é maravilhoso, mas Deus, ele te chamou para fazer a diferença. Ele te levantou para fazer a diferença aonde você está. E possa até parecer que a dado momento estamos meio que sozinhos, em meio a uma sociedade extremamente relativista, em meio a uma sociedade em que não creem na verdade absoluta, que abandonam a palavra de Deus, que não querem saber de Deus, pelo contrário, se afastam de Deus. Parece até que nós muitas vezes estamos sozinhos, mas pelo contrário, nós sabemos que um pequeno grão de sal, uma pequena porção de sal faz toda a diferença em uma alimentação. É a mesma aplicação para o povo de Deus. Talvez você se veja sozinho, mas é apenas uma disponibilidade sua para que um contexto mude a partir de um ato de fé e de obediência. Você é chamado para ser sal.
Você é chamado para fazer a diferença. Ser sal, na verdade, é uma vocação importantíssima. Entretanto, quem quiser cumpri-la, precisa entender também que há um preço a ser pago. Há uma renúncia. Sabemos muito bem que sal dentro do saleiro não faz a diferença. Se o sal não sair do saleiro, se na verdade não dissolver-se para cumprir o seu papel e salgar e fazer a diferença, o sal não terá utilidade absolutamente nenhuma. Então você e eu somos chamados, primeiramente na nomenclatura eclesia, essa eclesia que diz respeito a sair para fora, em um contexto de sair do mundo. Dado teólogo afirmou que a igreja era uma santa mundanizada, santa separada do mundo, mas mundanizada no sentido de ainda estar no mundo. Nós não estamos no céu ainda, estamos nessa terra. Teólogos liberais vão afirmar: Jesus está voltando, plantemos uma árvore. Eis as realidades sociais, eis as realidades em que tantas pessoas precisam do poder de Deus. E se você pensa que eu estou enveredando apenas para um caminho de assistencialismo, eu estou apenas iniciando. Eis a verdadeira obra do povo de Deus: libertar as pessoas da escravidão do pecado. E para isso você e eu fomos levantados pelo Senhor, para libertar através da palavra, para se conduzir e nos dirigirmos até aqueles que precisam do Evangelho. Deus, Ele te chamou para salgar. Deus, Ele te chamou para fazer de fato a diferença. E nós precisamos entender, olhando mais uma vez para o contexto. O sal então naquela época era obtido do Mar Morto, ou então de pequenos lagos na beira do deserto da Síria. Só que aquele sal muitas vezes era misturado. E com isso não podia se demorar muito tempo para consumi-lo, senão ele se contaminava ou então ficava insípido. E que, portanto, mesmo pegando o sal, eles tinham que fazer de uso imediato, cumprindo o papel para o qual aquele sal existia. E aí nós podemos olhar para a nossa vida, meus amados irmãos. O Senhor te levantou com um papel importantíssimo. Você foi chamado para salgar. Você foi chamado para fazer a diferença. E a verdade é que nós precisamos reagir mediante a tanta acomodação no meio do povo de Deus. Nós precisamos nos levantar e entender, mas não apenas entender, obedecer e cumprir. Você foi chamado para fazer a diferença. E aonde que você precisa fazer a diferença? Em primeiro lugar, só faz a diferença quem em primeiro lugar já foi alcançado por esta graça. Quem entendeu a mensagem do Evangelho. Você não tem como fazer a diferença se você não experimentou a libertação da escravidão do pecado. Você não tem como anunciar o reino de Deus com poder e ousadia se você ainda não está nesse reino. E que, portanto, meus amados irmãos, o primeiro papel em salgar é o de Cristo em nossas vidas. É o dele operar a libertação em nossos corações, para que nós possamos fazer a diferença. Nós precisamos atentar para isso. Tempos perdidos, omissão, que a palavra chama de pecado. Quando nós somos omissos, sabemos aquilo que devemos fazer e não fazemos, nós estamos pecando. Só aí pega todos os crentes. Quantas mensagens anunciadas, quanto tempo de leitura da palavra de Deus, quanto conhecimento na caminhada, mas nós sabemos e muitas vezes nós não praticamos. Não agimos em direção àquele que necessita, não nos preocupamos sequer muitas vezes de fazer uma simples oração. Porque se no contexto aqui das quatro paredes, há aqueles que têm vergonha de se levantar e levantar a sua mãozinha para adorar a Deus, de elevar a sua voz para orar, imagine lá fora. Imagine no contexto do trabalho, da faculdade. E aí nós precisamos então entender que nós, em primeiro lugar, precisamos ter a nossa vida salgada pelo Senhor Jesus. Nós precisamos ser tocados e transformados pela vida verdadeira que é o próprio Cristo. Então nós observamos
que a vida de Cristo em nós gera essa mudança. Mas por que a gente se cala tanto? Por que a gente se omite tanto? Por que a gente se acomoda tanto enquanto igreja? Por que nós não agimos? Por que nós não trabalhamos mais para o reino de Deus? Por que nós nos acomodamos tanto? Eis uma exortação da parte de Deus. Primeiramente, Ele lembra a cada um de nós nessa noite uma verdade que todos já sabem. Você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado por Deus para fazer a diferença. Lá no sul da Índia, não, a partir da sua casa. Ontem nós tivemos um congresso maravilhoso, com grandes exortações, ministrações práticas, a respeito do que é ser um casal fundamentado na palavra de Deus. Mas, meus amados, às vezes, quanto contexto de lares cristãos desestruturados, homem e mulher que não cumprem o seu papel, que não se sujeitam ao Espírito Santo de Deus, e nós queremos então, muitas vezes, inverter e viver uma aparência que na verdade não é real. Queremos muitas vezes fora ser aquilo que nós não somos em nosso lar. E nós precisamos começar da nossa casa. Precisamos começar a viver o Evangelho e fazer a diferença na nossa casa. Precisamos cuidar da nossa esposa, do nosso esposo, dos filhos, em nossa casa. E nós então precisamos agir em direção a esta obediência. E a palavra de Deus nos exorta de forma muito clara. Ora, se o sal vier a ficar insípido, como lhe restaurar o sabor? Se perdeu o propósito, não há mais função. A pergunta que eu faço para mim e para você é: você está cumprindo o seu propósito? A gente acha lindo quando fala e resolve quase que 90% dos questionamentos. Eu fui criado para o louvor da glória de Deus. Mas o que é isso na prática? O que é que você está fazendo na sua vida? Em obediência à palavra de Deus? Quais são os resultados e as consequências de fato você estar vivendo ou for chamado e criado para o louvor da glória de Deus? O Senhor Jesus então confronta, porque não há como restaurar o sabor, para nada mais presta senão para ser lançado fora. Meus amados, entendendo a teologia bíblica, não dá para acreditar ou entender ou interpretar que o texto esteja falando a respeito de uma perda de salvação. Isso não é bíblico, não é coerente, não faz sentido. Mas entenda que eu e você iremos prestar contas diante de Deus pela nossa omissão. Cada oportunidade perdida, cada circunstância que poderíamos ser instrumentos de Deus para tocar nas almas, nós iremos prestar contas diante do Senhor. Não pense você que Deus está alheio à sua indiferença, vindo por vir, cantando por cantar, orando por orar, quando nem sequer muitas vezes ânimo de meditar na palavra de Deus se existe. Meus amados, nós compreendemos que muitos só ouvem a palavra de Deus quando estão na igreja. Indiferença, frieza, apatia. Mas Deus te chamou para salgar. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para ser alguém que entende o seu propósito e que não se acomoda e que age em direção a esta iniciativa dada por Deus em nossa vida. Então nós precisamos entender que aqui é uma palavra que poderia se dizer forte, é abaladora. Olha, pegaria-se o sal que se tornou insípido e ele vai ser jogado fora para ser pisado pelos homens. Perdeu o propósito, não tem mais função, não tem mais papel, não tem mais utilidade. Eu deduzo que não existe nada pior na vida do que não ser mais útil. E eu entendo que boa parte das pessoas idosas experimentam meio que uma desconsideração devido às suas limitações. Muitos idosos vão chegando a uma certa idade e já não conseguem mais cumprir aquilo que
conseguia fazer no passado. E muitos dos filhos e familiares começam a meio que escantear e deixar de lado. Imagino eu e deduzo que na cabeça de um ancião, olhando para aqueles que foram os genitores daqueles filhos, a dor que aquilo deve gerar no seu coração, é como se não tivesse mais importância, é como se não tivesse mais valor. O sentimento provavelmente é justamente esse: parece que eu não tenho mais valor, perdi o meu papel, a minha função. Mas o Senhor Jesus, Ele nos chama para fazer a diferença, inclusive para com os nossos anciãos. O Senhor nos chama a atenção quanto a isso nessa noite. O Senhor nos chama a atenção para nós vivermos de forma diferente no trabalho. O Senhor nos chama para vivermos de forma diferente aqui na igreja. O Senhor nos chama a atenção para nós de fato salgarmos em todas as áreas da nossa vida. O Senhor está te chamando para novamente reavaliar a sua postura. Como eu e você estamos, é uma mensagem aparentemente simples demais, mas ao mesmo tempo profunda e necessária demais. Você não está aqui por um acaso, meu irmão. Você não está aprendendo da parte de Deus para passar tempo. Com certeza não é porque o que você não tem o que fazer na sua casa, em família. Deus te traz até esse lugar para ser confrontado, para ser exortado e orientado pela palavra, para você prestar uma verdadeira adoração a Deus e sobretudo para você e eu vivermos esta palavra. O Senhor te chama para fazer a diferença. Talvez em áreas da sua vida você e eu estamos sendo omissos, indiferentes, mas nessa noite há uma chance da parte de Deus em nos lembrar que nós fomos chamados para salgar. E talvez em meio a tantas fraquezas humanas, você e eu tenhamos falhado em várias áreas, omissos na responsabilidade de pais, de esposos, de servos de Deus, de funcionários, e quem tem as suas iniciativas, enfim, particulares, omissos. Mas Deus, Ele te convida novamente, seja a diferença, faça a diferença, com a ajuda do Espírito Santo, através dos princípios da palavra de Deus, faça a diferença. E no meio do povo de Deus, precisamos entender que precisamos ultrapassar as barreiras das diferenças. Como? Amando o teu irmão. Entendendo que, como diz o Evangelho de João, capítulo 13, 35, nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, quando vocês vos amarem uns aos outros. Quanta dificuldade de andarmos em unidade, quanta dificuldade de fato darmos as mãos, às vezes no contexto do povo de Deus. Isso não é mentira, eu não estou falando algo que é lá fora, não é algo que nós vemos em um artigo, não, pelo contrário, no meio do povo de Deus, tanta falta de unidade, tanta barreira levantada, tanta dificuldade. Meus irmãos, vamos deixar todas essas questões de lado, vamos então estabelecer o amor acima, o amor de Deus acima dessas questões. Vamos ver essa igreja aquecer, vamos ver o reino de Deus avançar, e para isso é então necessário que nós façamos a diferença naquilo que Deus nos confiou. Não tenho responsabilidades na liderança, mas o que você faz é apenas um serviço. Você e eu somos chamados, primeiramente, para sujeitar-nos a Ele, para vivermos para a sua glória, sim, para anunciarmos a palavra, mas também para dar fruto, fruto do Espírito, mas também almejar, ver vidas tocadas a partir da nossa pregação. Meus amados, qual foi a última vez que você viu uma alma dizer assim: Senhor, eis-me aqui, eu quero me entregar, a partir da sua iniciativa? Você não fica constrangido com isso? Quantas vezes eu saio para evangelizar nesse bairro e eu observo, meu Deus, parece que a pergunta muitas vezes que eu faço é: Deus, tu não tens mais ninguém para salvar nesse bairro? Saímos
de porta em porta, falando do amor de Deus, e a impressão, humanamente falando, que temos é esta. Mas Deus te chamou e me chamou para fazermos a diferença. Nós não somos responsáveis pelo resultado, mas somos responsáveis pela obediência. Se você não obedece à palavra de Deus, você obstinadamente está rejeitando a orientação de Deus. Então precisamos atentar para isso. Precisamos querer ver as almas tocadas. Precisamos querer de fato fazer a diferença. E este é o primeiro ponto de um texto tão conhecido. Faça a diferença. Pondere como está a sua vida diante de Deus, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida como servo de Deus. Veja como você e eu estamos nessa noite. Atente para essa realidade. Não seja indiferente ao alerta de Deus. Barreiras contra o irmão, barreiras contra a liderança, barreiras contra tantas coisas. Vamos deixar tudo na cruz de Cristo. Vamos então nos humilhar diante dele, pois aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Quantos creem nisso? Mas segundo ponto que eu quero destacar, versículos 14 ao 16, resplandeça Cristo. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Se os discípulos então devem ser luz do mundo, está subentendido que o mundo é um lugar cheio de trevas. A palavra de Deus é muito clara quando afirma que o mundo jaz no maligno. O sistema do mundo está corrompido, o mundo está em trevas. Nós mesmos estávamos em trevas. Quem traz a luz para iluminar este mundo? Primeiramente, Jesus Cristo. Jesus é este que é a luz do mundo. Ele afirma isso. Ele veio para trazer luz primeiramente às nossas trevas, é a nossa condição. Ele afirma em João 8,12, de novo Jesus lhes falou, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas pelo contrário, terá a luz da vida. Você tem luz dentro de você através do Espírito Santo. Você foi chamado para a luz. Das trevas você já saiu. Era lá onde eu e você estávamos sem Cristo. Mas um dia esta luz raiou em nossos corações. E que portanto Ele graciosamente compartilha essa luz de Cristo como um reflexo em nossa vida, para iluminar o caminho de tantas pessoas, para mostrar como verdadeiramente Deus quer se relacionar com o homem, como o homem deve se relacionar com Deus. As pessoas devem olhar para nós e, por causa da luz de Cristo, entender a sua obra. Jesus, ele não diz: mostrem as suas obras, exibam-nas todas, mas declara: assim como a tarefa da luz é brilhar, assim o dever mais sagrado de vocês é praticar o amor e a correta conduta cristã. Brilhem, brilhem resplandecendo a luz de Cristo, brilhem através das suas obras, brilhem através do seu comportamento, quando ninguém está vendo e quando todo mundo está vendo. Seja luz, porque Ele, sendo luz, Ele lançou luz em nós, nos tirou das trevas, e nós estamos agora nessa luz, como esse canhão de luz. Quanto mais eu me aproximo, mais as minhas imperfeições também aparecem, mas também mais eu me livro de toda a podridão, de todo o pecado que está me cercando, e eu então entendo que o Senhor me chamou também para, assim como Ele me iluminou, através da minha vida e da palavra de Deus, iluminar outras pessoas.
pessoas então devem olhar para nós, amados, e dizer: ali verdadeiramente vai um homem de Deus, ali verdadeiramente vai uma mulher de Deus, ali vai um jovem temente ao Senhor. O que falam ao nosso respeito? Quando as pessoas conhecem o nosso contexto fora da igreja, que falam ao nosso respeito? Então o Senhor, Ele nos chama para isso. Há então uma sutil diferença entre mostrar-se com fé, suas experiências com Deus, e testemunhar a fé. A primeira ação é o eu religioso. Então eu estou fazendo uma boa obra, mas eu preciso ser visto. Então eu tiro uma foto. Eu estou fazendo uma boa obra, então as pessoas e a igreja precisam entender que eu estou praticando a boa obra. O mundo precisa ver. E é um risco muito grande, meus amados, porque em um contexto midiático como aquele que nós vivemos hoje, nós somos tentados constantemente a querer aparecer. A inclinação do nosso coração é também ser grande. Não é este o sentimento pecaminoso que estava lá em Adão e em Eva, quando acataram, comendo aquele fruto do conhecimento do bem e do mal, querer ser grande, ser igual a Deus. Não basta obedecer, não, obedecer é muito pequeno. Obedecer é sem graça. Ninguém me aplaude, ninguém me observa, então eu quero ser visto. É um perigo que todos nós estamos muitas vezes sujeitos. Mas Jesus, Ele não fala isso, pelo contrário, Ele vem dizer justamente: olha, pratiquem. Não é uma questão de vejam quem você é. Ele vai afirmar então que as pessoas olhem para você e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Que coisa linda quando alguém chega para nós e diz alguma coisa. Você se lembra que naquela ocasião você me disse uma palavra, você orou por mim, você me ajudou, e você nem se lembra. Sabe por quê? Porque a sua motivação não está no reconhecimento, está na obediência. Deus, Ele te chamou e me chamou para obedecer. Essa boa obra então que vai revelar o nosso coração. Enquanto nós estamos praticando essa boa ação, a minha mão esquerda não deve saber o que a direita faz. É no silêncio que Deus então, Ele dá a sua recompensa. Deus contempla a cada um de nós e que portanto nós devemos simplesmente obedecer. Precisamos então simplesmente olhar e entender que quando nós estamos glorificando o Pai, nós estamos agradando aquele que nos salvou. É uma resposta de obediência e de disponibilidade dentro do reino de Deus. E aí quando nós olhamos o texto no original, com muito mais evidência do que na tradução, a frase brilha a vossa luz diante dos homens, faz cair sobre a luz e não sobre a vossa, a ênfase da passagem. A questão não é quem faz, a questão não é se você é muito bom no seu planejamento, a questão não é se você tem muitas habilidades ou talentos, a questão se é para a glória de Deus. A questão é se Deus está sendo glorificado. A questão é se as pessoas estão entendendo e vendo Deus em nossas vidas. Eis a questão que precisamos avaliar. Então é significativo constatar onde Jesus diz que reside a força dos seus discípulos para resplandecer a luz. Eles iluminam o mundo com o seu agir. Uma verdadeira ortopraxia, orto de reto, praxia de prática, uma reta prática de obediência da palavra de Deus. Não adianta apenas falar, não adianta apenas cantar, não adianta apenas aparentar. Meus amados, eu estou falando isso com propriedade porque eu, muitos anos da minha vida, vivi assim, uma aparência de religiosidade. O externo estava tudo certo, mas o coração, motivação e a minha vida dupla diziam o contrário ao meu respeito. E nós precisamos eliminar e rejeitar toda obra de Satanás, porventura que exista em nossas vidas. Então Jesus está dizendo, se vocês, discípulos, realmente fizerem aquilo
aquilo para o qual eu o chamei neste mundo. Então, assim como a luz brilha, realizarão ações diante das quais também um não cristão irão olhar para você e reconhecer: há um Deus nos céus. Sim, eu reconheço Deus na vida desta pessoa. Deve existir então em nosso coração este sentimento. E quando você faz algo bom, se lembre, meu amado, não é porque você é bom. Não pense que você é bom. Texto de Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus preparou o caminho para nós. Deus então nos ajuda a obedecer a sua voz. É o Espírito Santo agindo em nossa vida, para que nós então venhamos sentir a dor daqueles que estão carentes, não apenas do pão, mas sobretudo da mensagem do Evangelho. É Ele operando em nossa vida. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, aonde não há sombra e nem variação. Então Jesus, Ele traz essas figuras de sal, de luz, mas acrescenta uma ainda neste segundo ponto. Olha, essa mesma luz, ela não vai ficar assim, debaixo de um alqueire, debaixo de uma caixa, debaixo de uma cama. Não deve ficar bem alto e reluzente. Em densas trevas, se um fósforo for aceso, todos enxergarão que ali aponta um caminho. É como um farol que está no meio do mar e está apontando a direção para a embarcação. Meus amados, nós somos que essas luzes, somos que este sal para salgar e direcionar aqueles que estão perdidos. Deus então está olhando para mim, para você, e há de identificar se nós estamos cumprindo este papel. Você tem um papel e uma função. Você não está aqui passando tempo. Administre bem o seu próprio tempo. Invista em buscar ao Senhor. Clame a Deus para que também incline o seu coração e o meu, para que hajamos de tal forma. Não sejamos indiferentes a tantas necessidades. Então Jesus, Ele escolheu essas metáforas para ilustrar a natureza crucial do chamado dos discípulos de Deus. Discípulos que são chamados aprendendo a partir do Mestre a andar como Ele mesmo andou. Jesus não apenas ensinou, Ele vivenciou e deixou o exemplo. Os cidadãos então do reino estão destinados a serem sal para impedir essa putrefação causada por causa do pecado e ser luz para penetrar a escuridão do desespero de tantas almas. Certa vez, há alguns anos atrás, nós estávamos na universidade e eu vi um jovem sentado no acostamento. Quando eu passei por ele, eu voltei, parei o carro. E aí eu sentei ao lado dele, tentei conversar com ele, mas ele estava calado e permaneceu calado. E eu fiz uma oração por ele. Ele permaneceu calado, me levantei e saí. Eu não sei o que é que aconteceu com a vida dele, mas são pequenas ações como essas, que muitas vezes é um relampejar de Deus na vida daqueles que estão desesperados, esperando um socorro de Deus, para sair daquela condição, para entender que há um Deus no céu que ama e que olha para a circunstância dos que estão aflitos e necessitados, e Deus usa a mim e a você. Hajamos então de tal forma, se fosse então necessário, ou se fosse a intenção de Jesus, para que nós nos isolássemos do mundo, Ele não oraria em sua oração sacerdotal: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Você e eu estamos aqui, e Deus intencionalmente deixou a igreja de Cristo e permanece até hoje, para que nós venhamos preservar,
Porque Deus ainda tem muitos, assim como falou para Paulo no contexto de Corinto, eu ainda tenho muitas almas para salvar nesta cidade. E contrário àquilo que eu acabei de afirmar, eu creio, Deus ainda tem muitas almas para salvar neste bairro. Eu não sei quando isso acontecerá, mas acontecerá. Se a igreja assumir o seu papel de ser sal e de ser luz, nós veremos a diferença. Se nós não cruzarmos os braços, se nós não colocarmos uma carga pesada demais em cima de poucos, nós veremos algo diferente acontecer. Por isso, meus amados, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é se amoldando, mas é se conformando, é se amoldando à palavra e não ao mundo. Foi para isso que Deus nos chamou. Oremos então para que essa inquietação esteja presente no nosso coração, porque em João 1,4, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Efésios 5,8 está escrito: pois outrora éramos trevas, mas agora sois luz, andais como filhos da luz. 1 de Pedro 2,9 afirma: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar. Por que você é isso tudo? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É por isso que você é sacerdócio real. É por isso que você é nação santa. É por isso que houve revestimento do Espírito Santo lá em Atos, para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Não é para se encher pelo enchimento, não é pregação pela pregação, não é oração poderosa pela oração poderosa, mas é para partilhar e viver o Evangelho de Cristo. Deus então nos chamou, meus amados, para vivermos essa palavra. Deus, Ele nos chamou, e nós precisamos entender que este caráter do compromisso dos discípulos de Jesus está na palavra de Deus, para mostrar como nós devemos agir em obediência. Você foi chamado para fazer a diferença e para resplandecer a luz de Cristo. Que Deus nos conceda a graça de refletirmos como nós estamos diante dessa palavra e mudemos de atitude para a glória dele. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Meus amados, nesse momento nós vamos orar. E nesta oração você pode fazer ou simplesmente de corpo presente, ou você pode ser sincero diante de Deus. E você pode se humilhar diante do Senhor, reconhecendo as suas falhas e faltas, mediante ao que a palavra de Deus nos expôs nessa noite. E você pode mudar o seu comportamento. E nesse momento eu gostaria de orar juntamente com você. Aproveitando, eu não sei se há alguém dos que estão nos visitando nesta noite, que porventura ainda não foram alcançados por essa luz, e que querem vir para a luz, assumindo um compromisso debaixo dessa aliança que o próprio Senhor Jesus fez. Se há alguém em nosso meio, eu gostaria de orar pela sua vida. Alguma pessoa desesperada, sem propósito de vida, sem compreensão de Deus.